Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aí então, essa segunda-feira muito abençoada. E mais uma vez, dando continuidade, a lição 2, a lição 2, isto, glórias a Deus. E seguindo em frente, muita coisa a gente falou sobre o rico e o pobre. Eu depois assisti eu mesmo e ficou muito bom, glória a Deus, quanta coisa Deus fala através dessa parábola entre aspas, amém? Porque não é uma história inventada, é uma história real, algo que aconteceu no mundo espiritual, no reino de Deus. Ele pega isso para trazer como exemplo, e é magnânimo, é tremendo, não é? Esse exemplo que ele traz, e a gente vê que, meu Deus, se fôssemos falar mais ainda, há pano para manga, há muita coisa ali a ser comentado, tá bom? Mas vamos então para o segmento, ficamos no 2, pelo que pareça, mas agora sim, agora a coisa vai andar. Então, a terceira pergunta é a seguinte: no dia do juízo final, quem será lançado no lago de fogo? No dia do juízo final, quem será lançado no lago de fogo? Está ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e o 15. Amém? Achou aí não? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 15. Você tem a gravação, é mais fácil de achar. Diz assim então a palavra de Deus. 20, 12 ao 15. Está aqui então. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Então, quem será lançado no juízo final no lago de fogo? E segundo Apocalipse, amado, é muito claro que os mortos serão julgados, os livros dos mortos abertos, e ali então receberão a sentença. Amém? Que é o inferno, é o lago de fogo, é a eternidade sem Deus e sem nenhuma mais oportunidade de salvação. Juízo de Deus. Vivemos pela graça de Deus. Amém, amados? Pela graça de Deus. E um dia será encerrado esse tempo, que é o último tempo. Estamos já no finalzinho dele. Você pode acreditar. Os sinais são grandes. Então, haverá o julgamento, o juízo de Deus. Cristo virá agora como juiz. Veio antes como Salvador, agora vem como juiz. E vem para vingança. Amém, amados? E o que a Bíblia fala a respeito é terrível. Aleluias! A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que dia como esse nunca houve e nunca haverá. Vai ser o dia mais terrível que pode existir.
o juízo de Deus. Agora a pergunta é a seguinte: um dia terrível para quem? Para aqueles que não forem salvos, que deram as costas para Deus, viveram independente de Deus, não é? Não estou nem aí, quando tudo pertence a Ele. E devemos amá-lo, adorá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e obedecer a sua santa vontade. Amém? Assim são as coisas. E aqueles que não andarem dessa maneira, que rejeitaram Cristo, enfim, serão lançados no lago do fogo, como diz a palavra de Deus. Que mais será lançado? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? Aleluias! E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Glória a Deus, mas misericórdia também. Amém, amados? O tempo que vivemos é muito mais valioso do que o ouro e da prata. A oportunidade que Deus está nos concedendo a todos nós é mais do que tudo. E não podemos perder essa viagem. Amém? Terrível para aquele que desprezou o amor de Deus, sua autoridade, soberania. Esse é terrível. Mas o dia mais lindo e maravilhoso para os salvos, o encontro com Jesus nos ares, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Agora, uma coisinha precisamos estar aprendendo desse livro aqui. Que livros são esses que se abriram? O livro dos mortos. Quando a Bíblia fala em mortos, é espiritualmente mortos. Então, todos aqueles que foram trazidos até Jesus para o juízo, quando se abriu os livros, esses livros não é de obras boas, agradáveis a Deus, mas de obras más. Amém, amados? Então, por isso é o livro dos mortos, daqueles que não alcançaram a salvação e que negligenciaram a salvação. Então, serão abertos o livro dos mortos, e segundo as suas obras, obras sem Deus, obra de ruindade, de maldade, não é? De uma vida sem Deus, fazendo aquilo que não deve. Essas são as obras, pecando, roubando, matando, se prostituindo, adulterando e tudo aquilo que não se deve fazer. Amém? Então, os livros são abertos para quê? Porque Deus é fiel. O que está escrito Ele cumpre, para que o martelo venha bater e dizer: lá é o teu lugar, o lago de fogo, o inferno, a separação eterna. Amém? No texto temos algo importante. Quando diz, aleluias, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, julgados, conforme o que se acha escrito nos livros, suas obras más, obras mortas. Aleluias. E você vê bem, amado, que a palavra de Deus relata aqui, no versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, os livros abertos é dos mortos, mas há um livro que é dos salvos. Amém? Aleluias. O livro da vida. E a gente lembra quando na igreja as pessoas, quando se convertem a Jesus, né? Eles confessam Cristo, e a gente sempre pede para que Deus os escreva no livro da vida, no livro dos salvos. Amém? O que mais pode trazer de informação para você, segundo essa passagem, né? Que parece ser muito complexa? É que os salvos estão escritos no livro da vida. Amém? Primeira coisa. E porque se estão escritos no livro da vida, não entrarão em juízo, não entrarão em condenação. O livro de João declara que passaram da morte para a vida. Capítulo 5 de João. Amém? E no capítulo 3 de João, amém? Vou abrir aqui, 3 de João,
Está escrito, aleluias, e é a palavra de Deus. Vamos lá então rapidinho, né? Versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja bem, versículo 18: quem nele crê não é julgado. Amém? Não entrarão em julgamento, não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, a igreja passa direto. Amém? E os mortos ficam diante de Jesus, os livros são abertos, e ao lado direito está o inferno, né? Fogo queimando. Então, é lançado no inferno. Então, lançado tanto eles como o inferno no lago de fogo, para sempre. Além do além, muito além, para nunca mais. E só fica o que é perfeito. Amém? Fica então esse estudo com você, não é? Está aqui, os obedientes, os que andaram sem Deus, Satanás, seus demônios, falso profeta, tudo que não presta é jogado no lixo eterno, para queimar eternamente. Amém? Muito bem. Número 4 então. Número 4. Para quem o inferno foi preparado? Mateus 25, 41. Né? Mateus 25 e 41. Então depois, antes de João, foi Mateus capítulo 25. Vou abrir quase aqui nele. 25. Cedo aqui demora. 25, 41. Está escrito: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus demônios. Amém? Então essa é a resposta. Não foi vontade de Deus preparar o inferno para os seres humanos, é por causa do pecado. Amém? O inferno também passa a ser um lugar. Agora, se for para os demônios, para Satanás, falso profeta, e a Bíblia declara que já há anjos presos, o inferno, então, ele existia muito antes. Amém? De quando, não sei, mas existia antes. Era preparado para quem? Para Satanás e seus demônios. Amém? Não para os seres humanos. Mas entrou o pecado, entrou a morte, a condenação. Mas Cristo veio para nos salvar, superabundou a graça, né? É crendo em Jesus que nós somos salvos. E crer é render-se completamente a Ele e a sua palavra. Imagina dizer: Jesus é o meu Senhor. Ele tem a resposta, a Bíblia tem a resposta. Por que é que vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, se vocês não obedecem a minha palavra, a minha vontade? Não adianta nada. Amém? A palavra de Deus, esse livro santo que está aqui, é a bússola, é a direção certa para ter um encontro com Deus, usufruir de suas bênçãos e, acima de tudo, a bênção maior, a eternidade, o reino dos céus. Vamos em frente. Pergunta 5. Por quanto tempo o diabo será atormentado no inferno? Então eu vou dar aqui Apocalipse 20, 10, você lê depois. Abre e leia. Por quanto tempo o diabo será atormentado no inferno? Não só o diabo, os demônios e todos aqueles que foram lançados no inferno. Por quanto tempo? Eu vou te dar a resposta então, você vai lá buscar a resposta. Né? Para sempre, para toda a eternidade. Amém? Sempre. Aleluia. Eternidade é sempre. Não tem começo nem fim. Será completamente expulso, extirpado, não é? No reino dos céus. Amém? Para nós nunca mais vai existir. É como se realmente fosse eliminado. Mas haverá um lugar lá no infinito do infinito, e lá estará o lago de fogo. E tudo que não presta ali, de noite, como vimos na parábola do rico e do pobre, onde ali Deus mostra que lá há sofrimento, a tristeza, não é? É um lugar terrível,
o fogo queimando, o enxofre, não é? Então, Deus não quer que ninguém vá para esse lugar. O seu prazer é que todos sejamos salvos, amado. Por isso ele enviou Jesus. Você entender isso? Nem diz o Paulo, meu amigo Paulo Wagner, você entender isso? Aleluia, meu abraço aí para o meu querido pastor Paulo Vargas e também o vereador Enéas. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém, amados? Então, por isso que o Senhor Jesus veio. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para esse lugar, mas tenha a vida eterna. A coisa é séria. Amém? E aprendendo que a gente toma posição radical, definida. Amém? Muito bem. Pergunta 6. Onde será a futura cidade das pessoas que aceitaram a Cristo? Olha só. Onde será a futura cidade das pessoas que aceitaram a Cristo? Agora vamos tratar de céu. Amém? Lá em Filipenses 3:20, você pode abrir. Já tem Atos, Colossenses antes, Filipenses 3:20. Vamos então ter a resposta. Onde será a futura cidade das pessoas que aceitaram Jesus? 3:20. Vamos lá então? Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui está, você pode ler depois a passagem seguinte, que é muito linda, amém? Versículo 21, mas a resposta é essa, né? Onde será a futura cidade? Aliás, onde será a futura cidade das pessoas que aceitaram a Cristo? Não é? Será no céu. Onde será? Aleluia, no céu. Na eternidade de Deus, melhor dizendo. Amém? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa cidade está no céu. Lembrando João 14, vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam para sempre comigo. Aleluias! Vamos então dividir mais, para a próxima depois, que é a pergunta seguinte. Aleluias! Que é a pergunta 7, tá certo? Vamos lá então, em nome de Jesus.